Olá, eu sou o professor Eduardo Rolim de Oliveira, do Departamento de Química Orgânica da URGS. Estou aqui no canal do professor Rolim para apresentar a vocês o capítulo número 3 da nossa série 20 anos de carreiras decentes. Por que carreiras decentes, quando o correto talvez fosse carreiras docentes? A carreira docente, como nós conhecemos, do magistério superior principalmente, foi criada em 1987, no PUCRICE. Portanto, tem bem mais do que 20 anos. Mas o que nós apresentamos aqui nessa série de 4 vídeos, de 4 capítulos, são a recuperação do passado perdido, que aconteceu muitas desestruturações da nossa carreira nos anos 90 e nos anos 2000. Então nós estamos tratando sim de 20 anos de carreiras agora decentes, que valorizam os professores e que permitem que eles tenham uma possibilidade de progressão funcional, de entrada valorizada na universidade e que possam chegar ao final da carreira de uma maneira bem mais decente do que era no passado. Essa série de vídeos ela tem o apoio da Durg Sindical, a quem eu agradeço. Importante lembrar, na nossa linha do tempo, que as mudanças que a gente foi apresentando no capítulo 1 e no capítulo 2, elas vêm até 2015, um crescente de mudanças, tanto de valorização salarial, quanto de reestruturação das carreiras, que fizeram com que em março de 2015 nós tenhamos chegado ao maior valor de salário desde a criação da moeda atual do país, o real, e também com uma estrutura lógica de carreira. O problema é que de 2016 a 2023 ficamos 7 anos sem negociar e aí praticamente se perdeu os avanços que se tinha do ponto de vista salarial. Não do ponto de vista de estrutura, mas sim do ponto de vista salarial. O processo vai ter que ser recomeçado quando recomeça o atual governo, em 2023, e ele vai mudando de novo a carreira num contínuo de processo de negociação que vem até o momento que nós estamos vivendo hoje, em 2026. Em 2023, após inclusive uma emenda constitucional no final do ano de 2022, ainda no governo anterior, que recompôs o orçamento, foi possível um acordo salarial que desse um reajuste emergencial de 9% para todos os servidores públicos em 2023. Também houve, nesse período em 2023, reajustes de auxílio alimentação e dos demais benefícios em valores que ainda não recuperaram, evidentemente, tudo que se tinha perdido no passado, mas já foram possíveis de diminuir a defasagem desses auxílios também. Para ter uma ideia, o que acontecia em janeiro de 23, nós tínhamos uma defasagem de 40%, como foi mostrado lá no capítulo número 2. Com esse reajuste emergencial, a defasagem salarial caiu para cerca de 34%, ainda que ela continue aumentando em 2025, porque não houve reajuste salarial em 24. Os benefícios tiveram uma diminuição da defasagem, como foi mostrado, mas ainda havia uma grande defasagem do auxílio saúde, do auxílio pré-escolar. Já o auxílio alimentação, com os reajustes que foram dados, ele passou a ter realmente um reajuste real em relação ao que se tinha lá em 2026. Mas ainda não é igual ao do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, bem entendido. Em 2024, sim, passado já o período do reajuste emergencial, foi possível restabelecer a mesa de negociação e se chegou a um acordo salarial em maio de 2024, que vai trazer reajustes salariais em 2025 e 2026, para repor as perdas que nós tivemos no passado, pelo menos em parte, e também houve reajustes dos auxílios, tanto a alimentação quanto o auxílio saúde nesse período de 25 e de 26. Mas o mais importante de tudo é que nós conseguimos, com o acordo que o Prois Federação assinou em maio de 24 e que foi ratificado pelas demais entidades em junho de 24, nós tivemos mudança nos steps, mudança na diminuição do número de níveis na carreira, que vai fazer com que a reestruturação voltasse a continuar, porque lembro que é um contínuo que vem desde 2012. O que aconteceu efetivamente nas carreiras nesse período? Em 2025, acontece basicamente um reajuste linear de 9% para todo mundo e também mudanças nos steps e a criação de uma nova classe, a classe inicial, que hoje chama-se classe A,
esta com 3 anos de interstício. Quando a gente fala nos novos nomes das classes, elas vieram após o acordo por uma definição que foi feita no projeto de lei. Não houve nenhuma mudança estrutural em relação ao que se tinha antes. O que é mais importante efetivamente no magistério superior foi que as duas classes iniciais, A e B, foram aglutinadas em uma única classe, a classe agora A, com 3 anos, que é o que dura o estágio probatório. Então o servidor ele passa a entrar na classe A, ao final do seu estágio probatório ele pode ser promovido para a classe B. Isso acabou, inclusive, com a promoção acelerada, que era uma conquista que tínhamos lá no acordo de 2012. As demais classes, adjunto, associado e titular, elas tinham nomes de C, de D e de E, e agora passam a ser D, B, C e D para titular. Mas efetivamente não aconteceu nenhuma mudança nem de salário, nem de períodos aquisitivos. No caso do EBTT, os nomes das classes, com a aglutinação da D1 e D2 na classe A, passam a ser nomes equivalentes aos do magistério superior. Então, a antiga classe D3 passa a ser a classe B, a antiga classe D4 passa a ser a classe C, o que faz com que hoje tenhamos classes com a mesma nomenclatura, tanto numa carreira como na outra, o que aproxima mais ainda as duas carreiras. Importante dizer que a reestruturação das carreiras ela continua naquele processo que foi interrompido lá em 2015. Então, nós tivemos em 2025 mudança nos valores de interstício entre níveis, que passam para 4,5%, eram de 4%, e também houve uma diminuição entre as classes de professor adjunto e associado para 23,5%. O que é importante, principalmente para repor as perdas históricas que os adjuntos tiveram ao longo do período, lembrando que nós estamos tratando de uma reestruturação que já dura praticamente 20 anos. Isso faz com que, inclusive, os aposentados tenham benefícios maiores, até para compensar as perdas que eles tiveram lá no período histórico, como você poderá ver no capítulo 1 dessa série, 20 anos de carreiras decentes. Em 2026, que acabou de ser implantado nessa folha que nós estamos nesse mês de maio, acontece mais mudanças nos STEPs e um reajuste linear de 3,5% para todos os professores. Agora sim, chegamos finalmente aqui os níveis, tanto da classe A quanto da classe B, quanto da classe C, numa carreira e na outra, chegaram aos níveis de 5%, que eram aqueles que o PROIFES propugnava desde o início desse processo de negociação. A diferença entre a classe A, a classe de entrada, e a classe B aumenta para 6% esse ano, que é importante para promoção, para incentivo à promoção dos professores jovens, e acontece também mais um pouquinho do processo de diminuição entre os adjuntos e associados, entre a classe B e a classe C, de sorte a recuperar aquelas perdas históricas do passado. Com isso, para resumir, nós tivemos em 2025 reajustes que são diferenciados de acordo com a posição na carreira, em função principalmente da criação da classe A, que é a classe que valoriza o ingresso na carreira. Vejam que os professores vão entrar na universidade agora com 26% a mais do que eles tinham no passado, isso no ano de 2025. Então, os reajustes vão de 9% a 26,78%. Aqui a gente tem a tabela salarial para o 20 horas. Vejam que apenas os dois últimos níveis, associado 4 e titular no magistério superior ou C4 e titular no EBTT, tem valores acima do teto para professores de 20 horas, do teto do INSS. Isso é muito importante para questões previdenciárias. Para você acompanhar mais dessas questões previdenciárias, acompanhe a série Aposentadoria dos Servidores Públicos ontem, hoje e amanhã, também aqui no canal. Os professores 40 horas, vejam que já há um número bem maior de pessoas que têm salários acima do teto, porém aqui a gente pode observar em amarelo que ainda existe um número de pessoas que têm salários iniciais abaixo do piso do magistério, do piso profissional do Magistério da Educação Básica. Trataremos desse tema no capítulo 4 dessa série. Em relação à DE,
Vejam que os valores, hoje, todos os mestres e doutores, em função desse acordo, passaram a ter valores acima do teto do INSS, que é fundamental para a sua aposentadoria. Em 2026, os reajustes salariais que acabamos de receber em nosso contra-cheque vão de 3,5% até 6,15%, dependendo da posição na carreira. As mudanças vêm, obviamente, da mudança dos steps, do aumento de 5% para 6% na passada da classe A para B e nas demais mudanças que nós já mostramos anteriormente. Aqui é a tabela salarial para 20 horas, para 40 horas, ainda a defasagem em relação ao piso que trataremos no próximo capítulo, o salário dos professores DE. Eu escrevi no ano de 2004 um artigo que foi publicado no Sul 21, está aqui o link, quem quiser ler, e eu mostro nesse artigo que finalmente a Andes e o Sinasef decidiram aceitar a proposta de carreira do ProIFS. Eles assinaram ipsis literis aquilo que o ProIFS havia assinado em maio de 2024. Eu acho que é um avanço, onde as demais entidades que representam também servidores públicos federais, professores federais, aceitaram aquela proposta de carreira que efetivamente recuperou os 20 anos de carreiras decentes. Por isso que essa série fez questão de mostrar passo a passo esta reestruturação. Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe um like, inscreva-se em nosso canal e também compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para que todos possam acompanhar. Aqui você tem os dados que permitem que você possa entrar em contato, tanto por e-mail como por WhatsApp. Até o próximo vídeo desse canal.